eu sou Paulo Mora, oncologista da Américas Oncologia. Estou aqui hoje para comentar os principais destaques de ginecologia oncológica da ASCO 2020, um evento um pouco diferente, virtual. Estou aqui com meu colega Fernando Picon, oncologista do Américas Oncologia, que vai dar os seus destaques iniciais da ASCO 2020. Bom dia a todos, agradeço o convite e eu vou começar apresentando dois trabalhos que eu destaco da apresentação de ginecologia. O primeiro estudo, o Desktop 3, é um estudo que trouxe as novidades em pacientes com câncer de ovário recidivado. Nós sabemos que na primeira linha o tratamento padrão é a cirurgia com a quimioterapia, na segunda linha isso sempre é muito discutível e a gente não tinha um estudo para fundamentar essa indicação. Esse estudo com 80 centros de 12 países, com 400 pacientes, selecionou pacientes com baixo volume de doença, ECOG zero e mínima quantidade de ACIT para dois grupos. Primeiro grupo, a cirurgia combinada à quimioterapia, e o segundo grupo, grupo controle, de exclusivamente para quimioterapia exclusiva. Nesses pacientes, houve um benefício importante em sobrevida global. Nós tivemos um ganho bastante expressivo. A sobrevida passou de 46 meses para 53 meses, com significância estatística. O que chama atenção é que 75% das pacientes elas foram totalmente operadas, totalmente ressecadas, sua doença. E para essas pacientes foi o que existe maior benefício, ou seja, a sobrevida chegou a 61,9 meses. Então, o que fica de mensagem nesse estudo principal é a questão da correta seleção das pacientes para esse tratamento cirúrgico. Como limitação que a gente apontaria, nós sabemos que um estudo publicado anteriormente, o GOG 213, não observou os mesmos resultados. O que há de diferente é que nesse estudo as pacientes usaram mais quantidade o bevacizumab na recidiva. Então, talvez seja essa uma limitação, uma das possíveis explicações para essa divergência de resultados. Chama também a atenção nesse estudo, as pacientes foram muito bem operadas em centros de alta experiência e a quantidade de complicações foi muito pequena. Outro estudo que eu destacaria é a atualização do solo 2. Ele já havia sido publicado antes, mostrando um benefício importante em sobrevida livre de progressão. E agora nós temos os dados de sobrevida global que estávamos todos curiosos para saber. Nesse estudo, as pacientes com pelo menos 2 exposições à platina, elas foram randomizadas em usar o inibidor da PARP, olaparib, e outro grupo placebo. Nós vimos um expressivo ganho em sobrevida global, passando de 38 meses no grupo do placebo para 51 meses no grupo do uso do olaparib. Uma significância estatística. E, além disso, um subgrupo dessas pacientes com a mutação do BRCA derivaram um benefício a longo prazo. Cerca de 28% dessas pacientes ficaram usando olaparib sem quimioterapia, com expressivos ganhos em sobrevida global e livre de efeitos colaterais significativos pela medicação. E você, Paulo, que trabalhos você destacaria nessa ASCO? Eu vou destacar 2 trabalhos muito mais pelo formato do que propriamente pelo resultado. Os resultados não mudam nossas condutas, mas o primeiro estudo é um estudo de câncer de colo uterino. A gente tem que comentar colo uterino, principalmente na nossa realidade, onde a gente recebe muito paciente com essa patologia. O estudo STARS é um estudo que chama a atenção pelo número de pacientes, são mais de 1.000 pacientes incluídas, pacientes com estágio 1A1 até estágio 2A2, pacientes para avaliar a adjuvância. O estudo era estratificado pelo tamanho do tumor, maior ou menor que 4 centímetros, e as pacientes eram randomizadas entre fazer radioterapia isolada adjuvante, radioterapia combinada a químio, conhecemos, e um terceiro tratamento sequencial, que começava com 2 ciclos de quimioterapia de taxol-cisplatina, seguido de radioterapia, e depois mais 2 ciclos de taxol-cisplatina. Um desenho um pouco diferente do que a gente está habituado. O estudo tem um problema metodológico, porque ele não separa de forma preliminar quem são os pacientes de risco intermediário e de alto risco. Ele junta todas as pacientes numa mesma análise, mostra que o tratamento sequencial de quimioterapia, seguido de rádio, seguido de químio, ele tem melhor intervalo de doença, melhor sobrevida livre de progressão, não há ganho de sobrevida global, as curvas se sobrepõem, e a principal crítica ao estudo é justamente a falta de separação entre risco intermediário e alto risco, e a gente sabe que o prognóstico é completamente diferente dessas pacientes.
Um outro defeito, talvez, ou um outro problema que pode ser corrigido, talvez, com análise, é que eles não definem qual é o grupo padrão. Se para nós o grupo padrão é a radioquimioterapia, não se tem certeza se a radioquimioterapia é o melhor para os pacientes, por exemplo, com um linfonodo um pouco de patologia de risco intermediário, se radioterapia realmente é o braço padrão, ou se radioquimioterapia é muita coisa para essas pacientes. Um outro problema de balanço dos grupos é que os pacientes que receberam radioterapia isolada tinham menos pacientes com linfonodo comprometido nesse braço. Um problema possivelmente de estratificação ou de alocação em grupos. É um estudo interessante, um estudo que chama a atenção pelo tamanho, possivelmente o GOG 273, o GOG 724, que são estudos que falam de risco intermediário e alto risco, respectivamente, talvez respondam um pouco melhor essas perguntas, mas é um estudo provocativo que mostra que talvez esses pacientes na zona cinza do câncer de colo uterino mereçam um pouco mais de tratamento, uma adjuvância desenhada de acordo com o seu risco. Um outro estudo que é interessante pelo seu ineditismo é um estudo de neoplasia trofoblástica gestacional, um estudo conduzido na França, chamado TROFIMUM, um estudo com duas coortes, uma coorte de pacientes de baixo risco, que é a que foi apresentada, e uma coorte de pacientes de alto risco ou de pacientes politratados. Na coorte de baixo risco foram incluídos 17 pacientes com duas falhas de screening, foram analisados 15 pacientes. Esses pacientes, apesar de classificados como baixo risco, não se sabe por quê, foram incluídos 3 pacientes que tinham score maior que 6, então eram pacientes que originalmente não eram pacientes de baixo risco. De qualquer forma, o estudo mostrou que o uso do avelumab, um anticorpo monoclonal IgG1 anti-PDL1, esse anticorpo monoclonal já é utilizado em câncer de rim no nosso país, já vem sendo testado para cabeça, pescoço e outras indicações. O avelumab mostrou uma taxa de cura de 50%, o que para pacientes de baixo risco que resistiram apenas a uma linha de quimioterapia, que foi o metotrexato, é uma taxa de resposta muito modesta. Lembramos que a actinomicina, como linha subsequente para pacientes de baixo risco, tem taxas de cura maior que 80%. Pacientes que recebem poliquimioterapia conseguem chegar a 100% quase 100% de taxa de cura, e pacientes que receberam drogas alternativas na ausência da actinomicina, como o etoposide ou a própria carboplatina, tiveram taxas de resposta de 80% no grupo inglês. Aqui no Brasil, um trabalho liderado pelo professor Antônio Braga chegou a taxas de resposta mais modestas, em torno de 50%, mas não muito diferente do avelumab. A favor do anticorpo monoclonal está a toxicidade praticamente nula, toxicidade grau 1, no máximo grau 2, fadiga, diarreia, uma tolerância muito grande e uma capacidade de manter uma paciente que teria que receber ou poderia receber poliquimioterapia, receber um tratamento com muito menos efeito colateral. Esse é o recado do estudo. Nós, na verdade, estamos muito mais interessados em saber da poliquimioterapia, do anticorpo monoclonal no paciente que deveria receber poliquimioterapia ou no paciente refratário. Talvez aí seja o melhor posicionamento de um medicamento numa doença onde não há muito mais alternativa. Com certeza, Paulo, eu concordo com as suas observações. Eu acho que fica de recado dessa ASCO importante a consolidação dos dados do solo 2, que realmente mostraram benefícios importantes aí para a nossa prática. E o desktop 3, acho que precisa discutir muito com as pacientes, ou seja, se for uma paciente muito jovem, com um intervalo livre de platina muito grande, acho que a cirurgia pode ser pensada caso a caso, dependendo aí da situação. O que você acha, Paulo? Concordo totalmente. Eu acho que com o advento das novas drogas de manutenção, a cirurgia na recidiva tem que ser individualizada, tem que ser discutido com a equipe multidisciplinar, mas eu concordo contigo, o estudo da Desktop 3 não pode ser deixado de lado, ele tem que ser discutido caso a caso, porque alguns pacientes vão sim se beneficiar. Certo. Agradeço muito o convite à equipe do Américas, ao Paulo pela atenção, pelo tempo. Um abraço a todos. Obrigado, Fernando. Foi ótimo trabalhar com você. A gente está à disposição e obrigado mais uma vez.